Dando continuidade, né, esses conteúdos sobre a puberdade, sobre os hormônios que estão envolvidos, né, com essas mudanças de características no corpo masculino e feminino. Hoje a gente vai ver um pouco sobre os hormônios masculino e feminino. Os hormônios sexuais são substâncias produzidas nas gônadas, que são a testosterona, né, que é formada nos testículos, no caso dos indivíduos do gênero masculino, e a progesterona e estrógeno nos ovários, no caso dos indivíduos do gênero feminino. Então, observando aí, ó, esses quadrinhos, o sexo masculino vai produzir a testosterona, certo? É o seu hormônio sexual principal. E o sexo feminino vai produzir esses dois hormônios, progesterona e estrógeno. Ambos os sexos, né, tanto o masculino quanto o feminino, vai produzir aqueles hormônios que a gente viu na aula passada, o FHS e o LH, certo? Durante a infância, esses hormônios eles são inibidos, tendo sua produção iniciada durante a puberdade, sendo responsável pelo aparecimento de características sexuais secundárias. Então, observando aí, ó, nos meninos, né, no sexo masculino, entre 13 a 16 anos, com a produção desses hormônios, vai haver aí o surgimento de pelos pelo corpo, né, na face, nas axilas, na região pubiana. Então, além desse aumento, né, do surgimento dos pelos, vai ter um aumento do tamanho do pênis, né, que é o órgão genital masculino, e o espessamento das cordas vocais, que é o que a gente viu, que é a característica tornando a voz menos aguda, uma voz mais grave. Além também da iniciação da espermatogênese, ou seja, a formação dos espermatozoides. Já nas meninas, já no sexo feminino, entre 12 a 15 anos, com o início da produção desses hormônios, vai haver aí o surgimento também dos pelos pelo corpo, né? Diferente do homem, não vai ter esse surgimento de pelos na face, certo? Vai ter nas axilas, na região pubiana, certo? Além disso, o desenvolvimento da cintura pélvica, ou seja, do quadril, um aumento no quadril, o desenvolvimento dos seios e também o início do ciclo menstrual e, consequentemente, a ovogênese, né, que é a ovulação. A produção desses hormônios ocorre devido a um estímulo emitido pelo hipotálamo, na região do cérebro, com a função reguladora dos processos metabólicos, liberando fatores hormonais gonadotróficos com a ação da hipófise, que é a glândula do sistema nervoso, que vai aí liberar o hormônio FSH, né, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, atuando aí sobre as gônadas. E o que seriam as gônadas? As gônadas são os órgãos de produção de gametas. No caso do homem, né, dos masculinos, são os testículos, e no caso dos femininos, os ovários. Nos testículos, o FSH estimula a célula dos tubos seminíferos a desencadear um processo de divisão meiótica para produzir espermatozoide. Então, lá nos testículos, esse hormônio FSH ele vai estimular as células, né, dessa região a ter uma divisão meiótica, uma divisão celular, para aí produzir os espermatozoides. Enquanto o hormônio LH ele vai estimular as células intertícias a produzir a testosterona, afirmando os caracteres sexuais secundários, que são aquelas características lá, o crescimento dos pelos, o engrossamento das cordas vocais, né, para ter uma voz mais grave, essas características secundárias. Tudo isso aí é um estímulo do hormônio LH. Nos ovários, o hormônio FSH vai iniciar o amadurecimento das células foliculares, estimulando a secreção do estrógeno, que prosseguirá com o desenvolvimento do folículo. O hormônio LH vai promover
ainda mais a secreção do estrógeno, né, do hormônio estrógeno, induzindo a ovulação e vai romper o folículo e liberar o ovócito primário, né? O primeiro óvulo vai ser liberado e como aquele processo, né, do ciclo menstrual, caso não tenha a união dos gametas, né, do gameta masculino e feminino, vai ocorrer aí a menstruação. Então, todos esses processos, tanto de produção de espermatozoide, que é o gameta masculino, e do óvulo, toda essa produção é estimulada por hormônios. Espero que vocês tenham compreendido. Caso tenha alguma dúvida, vocês repetem de novo o vídeo, assistem com mais atenção, pausa para ler os textos, ou então fala comigo no privado, certo? Boa atividade para todos!